Muitas das vezes, quando pensamos em transtornos mentais, logo relacionamos os distúrbios comportamentais a adultos. Mas não é bem assim. Uma pesquisa coordenada aí pela USP mostrou um aumento expressivo nos últimos anos da taxa de pacientes de 10 a 14 anos atendidos por transtorno de ansiedade, o que corresponde a cerca de 125 crianças a cada 100 mil habitantes. Por isso, é muito importante um acompanhamento adequado e cada vez mais cedo. Sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Liana Milhomem. Boa tarde, Liana. É um prazer recebê-la aqui no Sala. Boa tarde, agradeço o convite. E, de fato, é um assunto muito importante e é muito necessário informar a população dessa necessidade da intervenção precoce. E aí, Liane, como eu estava falando dessas crianças, né, que esse número tem aumentado bastante, essa intervenção precoce, então, é importante e como ela deve ser feita? Ela é super importante. A gente pode partir do princípio que na infância, na primeira infância, principalmente 5 a 7 anos, temos uma capacidade chamada neuroplasticidade cerebral, que é onde nós podemos ter muito maior condições de mudança, flexibilidade cognitiva, e isso possibilita uma intervenção com maior qualidade. Então, além desse fato, né, biológico, cada vez mais, né, nós estamos percebendo muitas crianças que apresentam dificuldades, transtornos, e muitos transtornos, como os do neurodesenvolvimento, as crianças já nascem com eles. E o transtorno de aprendizagem também, eles já começam muito cedo. Então, é muito importante, né, os pais, a escola, né, observar sintomas, sinais que podem ser internalizantes, que são muitas vezes aqueles que a criança se isola, muda, para de falar, para de se relacionar, ou os externalizantes, que é muito marcado pela impulsividade, pela agressividade também. E aí a gente está falando de criança e essa criança, claro, ela está sob responsabilidade de alguém. Como é que esses pais podem fazer, notar esses sinais? Você já falou alguns desses sinais, mas como eles podem notar esses sinais, principalmente dentro de casa? Porque quando pelo menos eu, quando penso na escola, eu penso em uma equipe multidisciplinar e ali, talvez, me corrija se eu estiver errada, esses sintomas podem ser percebidos mais facilmente. Mas dentro de casa, no dia a dia, na correria, como é que esses pais percebem essa criança? Olha, temos uma gama de possibilidades que podem afetar, né, a saúde mental da criança. Por isso que muitas vezes não é comum que a criança verbalize, mesmo que seja questionada. Então, realmente, observar as mudanças comportamentais e, assim, o foco é essa observação das mudanças comportamentais. E se perceber, já fazer um encaminhamento. Muitas vezes começa com a dificuldade de aprendizagem, uma mudança brusca, né, na aprendizagem, ou mesmo realmente se isolar, não querer mais falar, mudanças, né? Então, observação dessas mudanças. Atualmente, a gente tem falado também muito desses transtornos e eu tenho percebido que os pais já buscam mais esse acompanhamento. Mas ainda existe você dentro do consultório, você como uma psicóloga, você percebe ainda uma rejeição ou um preconceito quando se fala de levar o seu filho a um psicólogo, a um psiquiatra, entender o que está acontecendo? É perfeito sua pergunta, porque sim. E dois contextos, né, que causam muito adoecimento, além também da questão de desenvolvimento, né, é a escola e o estilo parental. E muitas vezes esse estilo parental, que é a forma que os pais, né, educam a criança, é permissivo, autoritário, negligente, principalmente o negligente, ignora os sinais. E muito se atribui que o psicólogo de emergência, no último caso, ou que não é para o seu filho. Isso aí não, isso aqui não é para o meu filho, não é tão extremo. Ainda tem sim, muito esse perfil, ainda enfrentamos bastante. Tanto que a terapia criança precisa ter a família envolvida e junto com ela a orientação de pais. Há uns meses atrás teve um boom aí de notícias sobre o bullying, sobre crianças que sofreram crimes, inclusive, por conta do bullying. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que isso acontece, que circunstância e como a psicologia intervém. O bullying também, né, é um fenômeno que acontece muito nas escolas. E hoje temos até a lei anti-bullying que assegura a criança dessa proteção. A escola realmente tem que se posicionar e ter estratégias de intervenção.
E o bullying, né, ele existe há muito tempo, tanto que, felizmente, temos muitos casos, né, de pessoas que desenvolvem traumas e até retornam naquele lugar e, assim, com muitas dores. Mas hoje temos o fenômeno também do cyberbullying, que são os ataques virtuais, que é a nossa grande realidade. E aí nós deparamos com isso, com seus efeitos que são extremamente danosos, né? Tanto para o emocional, também para o desenvolvimento próprio intelectual, né, cognitivo. E hoje temos um enorme contingente mesmo de vítimas, na realidade. Liana, só para a gente terminar, eu comecei falando do Setembro Amarelo, e quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente pensa nos adultos, né? Mas a gente deve se preocupar, então, com essas crianças, com esses adolescentes, voltar o olhar para isso, né? Perfeito. Inclusive, com o próprio cyberbullying, nós percebemos o aumento e essa própria sociedade, que ela está mais sensível, um próprio estilo parental super protetor, uma positividade tóxica, onde a criança não tem mais uma base de enfrentamento de valores e muitas vezes, infelizmente, sucumbe, né, a algumas dificuldades, justamente pela falta de orientação adequada. E se é uma realidade, precisamos discutir muito sobre isso. Liane, obrigada por suas explicações, obrigada aí por trazer mais informações para a gente sobre o Setembro Amarelo e sobre as crianças. Eu que agradeço, conte comigo. Eu conversei com Liane Milhomem, ela é psicóloga. E Ana, eu volto com você.